Será que o Felca usou esse livro como inspiração para o vídeo dele? Vou ter que dar um jeito de perguntar. PPPP. Porta de entrada potencial para pornografia infantil pesada. Esse é o conceito que a gente vai estudar hoje. No vídeo do Felca, o que eu mais gostei é que ele deu um nome para esse algoritmo de recomendação das redes que entrega para um criminoso interessado em crianças mais e mais imagens de crianças que muitas vezes são consideradas inocentes pela família dela. Imagem de ginástica, imagem da criança nadando ou dançando. Ele chamou esse sistema de algoritmo P, de pedófilo ou de pedofilia, e eu achei que ficou excelente. Mas aqui nesse livro eles vão explicar esse sistema de recomendação dentro do YouTube, que funciona exatamente igual o que o Felca mostrou no vídeo dele, só que com um passo a mais, porque além de eles recomendarem para criminosos os vídeos de crianças, eles criam o criminoso. Como assim, Sheili? Muitas pessoas que consomem pornografia vão se viciar, porque ela libera dopamina do mesmo jeito que outras drogas. E aí a pessoa precisa consumir uma pornografia cada vez mais radical, cada vez mais extrema, cada vez mais violenta. E logo, logo ela chega na exploração sexual de crianças e adolescentes. O que esse livro vai mostrar, e eu vou ler para vocês, é que o fato do algoritmo ficar colocando imagem de criança junto com imagem sexual faz com que esse desejo seja despertado nas pessoas. Não necessariamente elas tinham uma tendência a consumir esse tipo de imagem, mas elas começam a ter essa vontade a partir da recomendação das redes. Para alguns, o impulso à pedofilia se forma no início da vida e fica mais ou menos inato. Mas 2 pesquisadores, psicólogos da Universidade de Purdue, descobriram que consumidores de pornografia infantil costumam desenvolver esse interesse e não nascer com ele. As pessoas que passam por esse processo começam pela pornografia adulta, depois migram para material cada vez mais excessivo, seguindo uma compulsão similar ao vício de buscar conteúdo sexual cada vez mais aberrante. A pornografia com um grau a mais de proibido do que já foi vista. Conforme se dessensibilizam com essas imagens, se estão nessa escalada, elas vão procurar o que for ainda mais empolgante, mais provocante, mais sexualizado. Suas compulsões eram moldadas por qualquer conteúdo com que se deparassem, tal como um treinamento. Não era nada inevitável que essas pessoas obedecessem às suas vontades para além de qualquer fronteira moral. Nem que tal compulsão, se elas lhe obedecessem, as levaria a crianças. Mas no YouTube, o segundo site mais popular do mundo, o sistema parecia ter identificado pessoas com esse impulso, conduzindo-as por um caminho que favorecia esse impulso no ritmo certo para fazê-las continuar em frente, e aí lhes apontava uma direção bem específica. É uma coisa que as conduz nessa jornada, disse um especialista a respeito do sequenciamento do YouTube. Ele chamou o mecanismo de recomendação de porta de entrada potencial para a pornografia infantil pesada. Isso, gente, não sou eu que estou dizendo, é o Max Fischer e as pessoas que trabalharam com ele no livro, os especialistas que ele entrevistou. E quando eles descobriram isso, eles foram falar com o YouTube. Sabe o que o YouTube disse? Não, nada comprova que exista essa porta de entrada, inclusive tal cientista concorda com a gente. Então, os autores do livro foram falar com a cientista. E o que foi que ela disse para a surpresa de 0 pessoas? A pesquisadora da Universidade de Edimburgo afirmou que, na verdade, sua pesquisa também apoia a teoria do efeito porta de entrada. Segundo ela, especialistas havia muito tempo estavam preocupados que algoritmos de machine learning pudessem criar essas rotas. O algoritmo não tem nenhum tipo de bússola moral, disse. Em um estudo recente sobre condenados por pornografia infantil que ela conduziu, a maioria falou em seguir links originalmente de sites pornográficos legítimos e depois procurar material cada vez mais aberrante. Essa parte é importante. Acima disso, alertaram os pesquisadores, corria-se o risco do YouTube corroer o tabu interno dos espectadores contra a pedofilia ao lhes mostrar vídeos de crianças lado a lado com conteúdo sexual mais tradicional, bem como exibir as altas contagens de visualizações dos vídeos, demonstrando que eram assistidos em larga escala e assim supostamente aceitáveis. Infelizmente isso não é novidade e a Gayle Dines, autora desse livro aqui, Pornland, Como a Pornografia Sequestrou a Nossa Sexualidade, já fala disso há tempos. Tem várias palestras incríveis dela para você assistir, inclusive no YouTube. E eu recomendo que você busque essa informação. Ela tem um site também chamado Reframe the Culture. Ela fala que a gente tem que mudar a cultura porque a nossa cultura é pornificada. E isso prejudica muito as crianças. Ela fala que eles tentam fazer pesquisas, por exemplo, com meninos que não consumam pornografia para comparar com os que consomem, mas não conseguem porque não existem meninos hoje que não
consumam pornografia ali com seus 11 anos de idade. Todos já têm acesso. Ela também já entrevistou condenados por violentar crianças. E nenhum deles disse que era pedófilo. Todos falaram, não, eu prefiro ficar com mulheres adultas. Mas eu comecei a consumir pornografia, comecei a ficar entediado, até que eu comecei a consumir imagens de exploração de crianças e adolescentes e pensei, uai, por que não? Acho que consigo fazer isso. Então, gente, sem questionar pornografia adulta, sem questionar os algoritmos de recomendação, os sites, a gente não vai conseguir proteger criança. É uma ilusão. Uma ilusão. Aliás, eu vejo muitos homens que usam até as redes sociais como o Instagram como se fosse uma revista pornô. Outro dia eu tava do lado de um amigo e ele tava no Instagram dele assim, aí eu vi uma foto e falei, nossa, você é amigo dessa pessoa? Era uma foto de uma mulher assim, uma foto muito erotizada, com muito pouca roupa, praticamente pornográfica. Ele falou, não faço ideia de quem é. Falei, você segue ela só porque ela é gostosa. Ele falou, sim. Esse comportamento, gente, esse comportamento diz o quê? Que aquele tipo de imagem é importante. Diz o que para meninas jovens? Que elas têm que ser gostosas, que isso vai fazer elas serem aceitas, que isso vai fazer elas terem likes. É um comportamento abominável, na minha opinião. É abominável. Usar as redes sociais como se fossem revistas pornográficas. E ele é aceito, esse comportamento. A gente tem que começar a se questionar. E eu não sei vocês, mas ter uma relação íntima com uma pessoa que tem essa referência da pornografia é horrível. Horrível. A pessoa acha que ela tá num filme e ela nem vê você, ela nem se conecta com você. Então, olha, realmente, ou a gente questiona a pornografia, ou a ladeira vai ficar cada vez mais íngreme. O que vocês acham disso? Já tinham feito essa relação entre a pornografia tradicional e a exploração de crianças e adolescentes na pornografia? E de que uma coisa pode levar a outra?